O QQQ abriu nessa concentração de gama e foi buscar o GEC 6, que era por volta dos 469. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou aqui no gráfico do QQQ de 5 minutos. Nós vemos que o ativo, após as quedas de sexta-feira, o ativo abriu com um gap muito grande aqui de baixa. Então, pegando daqui do fechamento de sexta-feira para abertura, foi 1,5, o ativo caiu para mais de 2, na mínima do dia chegou até praticamente menos 2,50, tá? E aí foi quando ele começou a se recuperar. Então ele deu uma oscilada por volta desse gags aqui, que era uma concentração importante, conseguiu passar por cima e aí começou a sua movimentação de alta. Ele foi encontrar uma certa resistência aqui no ponto de suporte, que era uma outra concentração de gama, e foi com força aqui, chegando até por volta dos 469. Olhando para o SPY, bem parecido, um gap bem forte aqui de baixa. Ele abriu por volta do ponto de suporte do 0DTE aqui nos 550, consolidou nessa faixa de preço, encontrou força, chegou no GAGS 1 nos 555, como vocês podem ver, teve uma dificuldade no primeiro momento, e aí depois foi com força até o GAC 6, chegando próximo aqui dos $560. Partindo para as ações, olhando a Nvidia também abriu com um baita de um gap aqui, 4%, chegou a ter uma queda de menos 5 aqui, tá? De 5%. Ele abriu bem próximo desse ponto de suporte do 105, consolidou nessa faixa de preço e encontrou força para subir. Foi buscar maior concentração de gama, que era o 110 aqui, mas não teve força suficiente para fechar esse gap ou chegar no 110. Olhando para a Apple, de novo a Apple mostrou força enquanto o mercado estava caindo forte. A Apple consolidou aqui próximo do 0 a 0 no começo do dia e foi subindo até chegar nessa resistência de call aqui, como vocês podem ver nos 225. Ele chegou até a encostar em um momento do dia. Ele beliscou esse preço e retraiu. E por último, aqui a Tesla, mais uma que abriu com um gap forte, se não me engano, foi mais de 5% também, 5,30. Chegou a cair 7% na mínima do dia, mas conseguiu achar o suporte, né? Chegou a entrar em um canal de alta aqui e foi buscar essa maior concentração de gama aqui do GEC 5, que era por volta dos 260. Como vocês podem ver, o ativo bateu aqui, recuou, bateu duas vezes e no finalzinho do dia bateu uma terceira vez. Bom, agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados. Então, eu consigo ver o Delta também, Skill, enfim. E olhando aqui para o gráfico do GEX, para ontem, então estou aqui no gráfico do QQQ, 0DT dia 31, no começo do dia. Então, o ativo abriu aqui por volta do 559, né? Foi onde ele achou suporte. Já como vocês podem ver aqui, o 465 era a maior concentração de gama. Tá? Então, por mais que tinha gama aqui na parte de baixo, no 450, 456, a maior concentração de gama, o maior imã, a maior força, era nos 465. E foi por isso que ele subiu. Ele chegou até passar um pouco desse preço, né? Então, esse preço puxou e o ativo teve força para continuar subindo.
Agora eu estou no mesmo gráfico, só que da Apple, então nós podemos ver aqui que no caso da Apple, a maior concentração era positiva nos 225. O ativo estava aqui por volta dos 218, 218,6. E a maior concentração era exatamente os 225, que eu mostrei anteriormente. Foi exatamente onde ele beliscou, deu aquela vela gigantesca, beliscou esse preço e rejeitou. Então vocês podem ver o gama em ação. A maior concentração de gama, independente se é positiva, no caso verde aqui, ou negativa, é o alvo proativo no dia. Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas, nas pontuações e nas próximas respirações do gama, olhando para o que. O ativo entrou em uma sazonalidade levemente positiva, tá? Momento continua neutro, volatilidade também continua neutro. Ainda nós temos os vendedores no controle das opções. Condição do gama ainda continua negativa. Se nós olharmos as próximas expirações para o gama, para o dia 1º, que é o dia de hoje, concentração grande aqui de gama negativo, que deve puxar o preço ou segurar o preço aqui embaixo, tá? Para o dia 2, apareceu aqui nos 475 uma grande concentração de gama, tá? Que pode ser um ímã proativo nos 475, mas não é muito distante do preço que o ativo está hoje, né? Mas nós vemos que muita concentração de gama negativo, porém essa concentração de gama positivo se sobressaindo. Então pode ser que no primeiro momento o ativo caia até possivelmente os 465 e depois suba no dia de amanhã, que vai ser um dia volátil, que é o dia que o Trump vai implementar as tarifas. Então, olhando para o dia 17/4, que é a expiração mais importante do mês de abril, nós vemos que a maior gama, e na verdade você vê pouca concentração aqui de gama, né, independente se é para cima ou para baixo, mas os 466 se sobressai. Porém, ontem o ativo já passou desse preço. Então, como ele já encostou nesse preço, não que não fica mais válido, mas na minha opinião, ele perde a força aqui dos 466, porque o ativo já passou e agora ele já está acima desse preço de novo. A não ser que ele passe abaixo entre hoje e amanhã, acredito que esse strike vai acabar perdendo a força. Mas infelizmente nós vemos pouca atuação dos participantes aqui, seja em gama positivo ou negativo. Então, realmente, você vê que o mercado está esperando o dia 2. E após o dia 2, provavelmente o mercado vai começar a atuar no mercado, a escolher um lado. Vai começar a aparecer gama, ou gama positivo, ou gama negativo na parte de baixo. Então, prestem muita atenção e se inscrevam no canal para vocês não perderem um vídeo depois de amanhã, que é o vídeo que eu mostro o gama depois do dia 2 de abril, tá? Depois de amanhã. Então, fiquem ligados aí no canal, curta esse vídeo se você gostou e caso você queira que eu olhe algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.